Boa noite a todos. Bom, é um prazer aqui falar em nome da editora PUC-Rio, que junto com a Prospectiva, a editora Prospectiva também aqui presente, está lançando mais uma obra coordenada, organizada pela professora Terezinha Félix Carneiro. É uma obra chamada Casal e Família, Clínica, Conflitos e Afetos, e é uma obra que a gente tem muito prazer de publicar conosco aqui pela editora da PUC-Rio, sempre publicando, né, os resultados, né, das discussões do GT Casal e Família da Ampep, que a professora Terezinha sempre nos permitiu, né, publicar aí pela editora da PUC. A gente já tem uma tradição de publicações, né, do GT, então a gente fica muito satisfeito, né, de poder estar sempre publicando com vocês aí essas obras muito boas, importantes, né, para a área de psicologia no Brasil, tá? Então é um prazer aí enorme. Queria deixar a editora PUC estar sempre de portas abertas para os pesquisadores do Brasil inteiro, para trocar conosco, né? Conheçam também aí o nosso catálogo, né? Esse livro aí a professora Terezinha vai poder falar com vocês melhor como coordenadora, organizadora, né, da obra. Também vai passar para os demais autores e autoras falarem. E eu queria só avisar de que durante o evento, né, durante o lançamento, a gente vai comunicar, né, a possibilidade que vocês vão ter de adquirir o livro por meio da editora PUC. Tá? A editora PUC guardou um descontinho especial. Quem não puder comprar nessa ocasião não tem problema, a editora Prospectiva também vende por meio do site deles. Tá? Então, tem as duas editoras, né? Tem duas oportunidades para comprar, mas a gente vai deixar informado no chat, tá? A forma de acesso ao livro, a forma de comprar com desconto de lançamento o livro, a gente vai colocar no chat para vocês. Tá? Uma boa noite, então, e um bom lançamento para todos nós. Parabéns, professora Terezinha, parabéns a todos os autores do livro. É um prazer enorme, como eu disse, a gente estar lançando e agradecendo a Prospectiva na presença do Solandeira, né, pela mais uma parceria de sucesso que a gente teve para lançar a obra. Tá? Obrigado, então, professora Terezinha, a palavra está com você. Muito obrigada, Felipe, pelo acolhimento de sempre. Então, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nos reunimos hoje nesse evento de lançamento do 13º livro publicado pelo GT, Casal e Família, Estudos Psicossociais e Psicoterapia, que eu coordeno na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia há 32 anos. Os textos apresentados no livro são produtos de investigações discutidas no 18º Simpósio da Associação, que ocorreu no ano passado, em 2020, remotamente. Nosso GT vem construindo a sua história desde que foram criados os GTs da Ampep, em 1989, no 2º simpósio realizado em Gramado. Vários colegas pesquisadores da área de família e casal já fizeram parte do grupo e, por diversas razões, hoje não estão participando mais. Na apresentação do livro, eu presto uma homenagem a 3 colegas muito queridos, ex-membros do GT, que nos deixaram. E, nesse momento, eu quero reiterar a homenagem a eles. Há 10 anos, com imensa dor, perdemos Bernardo Jablonski, professor da PUC-Rio,
que participou do grupo por 20 anos, tendo trabalhado e contribuído de maneira inequívoca para o seu desenvolvimento. No ano passado, revivemos com muito pesar e sofrimento a perda de 2 membros também muito queridos, Cílio Ziviani, professor aposentado da UFRJ, que participou do GT por 18 anos, desde 2003, e Orestes Diniz Neto, professor da UFMG, que esteve conosco no grupo durante 14 anos, desde 2007. Cílio e Orestes foram colaboradores incansáveis, que, assim como Bernardo, muito contribuíram para o desenvolvimento do GT e para a construção da ciência psicológica no país, sobretudo na área de família e casal. A eles, nossa imensa gratidão e nossa carinhosa homenagem. Nosso GT conta, no momento, com 16 professoras pesquisadoras, autoras dos capítulos do livro que estamos lançando hoje, pertencentes a 12 instituições universitárias de diferentes regiões do país. São elas, além de mim, Adriana Wagner, da URGS, Denise Falck e Clarice Mosman, da Unicinos, Angélica Neumann, da URI, Andréia Seixas Magalhães, Rebeca Machado e Lídia Levi, da PUC-Rio, Edna Ponciano, da UERJ, Isabel Gomes, da USP, Carolina Borges, da UFGD, Isabela Machado, da UNB, e Consuelo Passos e Cristina Brito, da Unicap. No último simpósio, discutimos diversas temáticas contemporâneas de grande relevância social e que são abordadas no livro. Dentre elas, eu poderia citar parentalidade e coparentalidade, adoção tardia, laços de filiação, clínica de casal e família, relacionamento netos, adultos e avós, construção identitária de jovens, supervisão na clínica de família e casal, parentalização, violência e resiliência na família, conflitos conjugais e política de afetos na família. Assim, o leitor terá acesso a discussões sobre a complexidade das interações conjugais e familiares contemporâneas e encontrará no livro uma parte significativa da produção atual de pesquisadores brasileiros no que diz respeito às teorias sobre família e casal, assim como as práticas clínicas delas derivadas. Não seria possível discutir todos esses temas hoje no lançamento da obra. Escolhemos, então, falar de uma maneira bem breve, buscando levantar questões sobre os 3 subtítulos do livro: clínica, conflitos e afetos na família e no casal. Eu falarei sobre clínica, a professora Consuelo Passos, da Universidade Católica de Pernambuco, sobre afetos, e a professora Denise Falck, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, sobre conflitos. Depois, nós abriremos para o debate, para a discussão. Em relação à clínica, inicialmente, eu gostaria de ressaltar que, por muito tempo, o lugar da psicologia clínica nos cursos de pós-graduação estrito sensu foi questionado. Dos anos 1970 ao início dos anos 2000, participei de calorosos debates em congressos de psicologia, nos quais se discutia se a psicologia clínica teria espaço nos cursos de pós-graduação estrito sensu, no mestrado e no doutorado, ou se o seu lugar não seria na pós-graduação lato sensu, ou seja, nos cursos de especialização. Sempre defendi a posição de que era impossível fazer pesquisa
e construir o conhecimento clínico fora da universidade, fora dos cursos de pós-graduação estrito sensu. Felizmente, a clínica foi ganhando espaços na universidade e hoje temos muitos programas de pós-graduação em psicologia com área de concentração em psicologia clínica e em psicanálise. Assim, sempre defendi a posição de que as clínicas escola, ou seja, os SPAs, os serviços de psicologia aplicada das universidades, têm que responder a 3 demandas igualmente importantes. São elas: a da comunidade, que busca atendimento psicológico, a dos alunos que estão em formação e a da produção do conhecimento em psicologia clínica, nas suas diferentes abordagens teórico-clínicas. Em relação à clínica de família e casal, eu gostaria de ressaltar a importância das entrevistas preliminares no movimento que vai do motivo inicial consciente, trazido pela família, para a busca de ajuda ao motivo inconsciente, que permanece latente devido à intensa ansiedade que ele provoca. É também nas entrevistas preliminares que o foco do adoecimento, depositado em geral pela família em um de seus membros, chamado de paciente identificado ou de sujeito sintoma, deverá ser deslocado para a família, na construção da demanda compartilhada, com a implicação de todos os membros da família no adoecimento e no pedido de ajuda. Gostaria de ressaltar também a diversidade de configurações familiares contemporâneas que temos atendido na clínica. Famílias de primeiro casamento, separadas, recasadas, adotivas, monoparentais, homoparentais, assim como a complexidade das relações nelas estabelecidas. Nos SPAs, temos atendido muitas famílias em condição de vulnerabilidade social que vivem num contexto de desamparo e violência e que apresentam especificidades às quais o psicoterapeuta precisa estar atento, usando vocabulário acessível, estabelecendo frequência condizente com os escassos recursos financeiros, até para o transporte, no caso do atendimento presencial, e na escassez de recursos tecnológicos, no caso do atendimento remoto. E também ter uma compreensão sobre a frágil adesão dessas famílias ao tratamento. Finalmente, eu gostaria de mencionar a clínica online, para a qual a pandemia da Covid-19 nos levou a migrar. Inicialmente, pensamos que seria muito difícil o atendimento remoto de famílias e casais, e que a adesão seria muito baixa. Para nossa grande surpresa, nos adaptamos rapidamente e as famílias também. O setting terapêutico mudou completamente. Entramos nas casas das famílias e elas nas nossas casas. Para terem privacidade, algumas vezes os casais passam a fazer as sessões na garagem, dentro do carro. Em algumas famílias e casais, os membros compartilham a mesma tela. Em outras, cada um fica em um espaço separado, em telas individuais. Nas famílias das camadas menos privilegiadas da população, muitas vezes as sessões são feitas por meio de um único celular. Com tudo isso, os processos terapêuticos têm se realizado e temos obtido bons resultados, apesar da falta que sentimos do convívio presencial. Mas também sabemos que o mais importante no processo terapêutico não é o setting, nem são as teorias e técnicas que utilizamos, necessárias, sem dúvida, para a realização do nosso trabalho, mas que o fundamental é a relação que se estabelece
entre o terapeuta e os pacientes. E isso a pandemia não roubou de nós. Temos realizado avaliações e estamos conduzindo pesquisas sobre a efetividade dos processos terapêuticos de família e casal realizados online. E os resultados que temos até então têm nos deixado bastante entusiasmadas. Sabemos que esse novo modo de exercer a clínica, mesmo após a pandemia, veio de alguma maneira para ficar. Presencial ou remotamente, nossa função de psicoterapeutas é de responder às demandas das famílias e casais que nos procuram, sempre no sentido de promover saúde emocional dos seus membros. Muito obrigada. Então, vamos passar, então, agora a palavra para Consuelo, que vai nos falar sobre os afetos na família. Com você, Consuelo, a palavra. Consu, toca no seu microfone, você está sem som. Agora, tá. Eu gostaria de... Boa noite a todos, a todas, e eu gostaria de agradecer inicialmente, primeiro, claro, a Terezinha, coordenadora do grupo, ao qual eu faço parte há mais de 20 anos, não sei nem quantos, né? Com muito prazer, muita satisfação de ser coordenada por Terezinha, que é uma figura ímpar nesse sentido, né? De agilizar e estimular tanto, nos estimular tanto. Então, agradeço, em primeiro lugar, a Terezinha, que promove e que nos estimula a produzir esse livro 2 vezes a cada 2 anos. Isso é uma coisa fundamental, eu imagino. Digamos assim, as nossas produções têm um lugar, eu acho, cativo, né? Nesses livros organizados por Terezinha, isso é fundamental, acho muito importante dizer isso. Agradeço e cumprimento, aliás, os colegas do grupo e a todas as pessoas que estão presentes e, evidentemente, a editora PUC-Rio e também a Perspectiva. Então, eu fui convidada para fazer essa pequena fala hoje e vou tentar, digamos assim, resumir, sintetizar o que é absolutamente difícil sintetizar, né? Quer dizer, essa questão de afetos. E é claro que também tive muita dificuldade de trazer isso sem que haja realmente uma dimensão um pouco teórica. Eu sei que para uma sexta-feira à noite é um pouco, digamos assim, chato, mas a gente vai ter que pensar a partir... Enfim, quer dizer, é o jeito que eu tenho de pensar essa questão, tá? Então, a primeira é como me coube exatamente trazer algumas reflexões que nos ajudem a compreender, né, a família como uma trama de afetos. Então, é muito difícil começar essa temática, porque tem fios por todos os lados. Mas eu comecei a pensar, quando eu comecei a pensar em escrever sobre isso, eu comecei a me lembrar de algumas experiências que eu tive com alunos de graduação, dando aula na graduação sobre família, onde eu tinha muita curiosidade de saber o que eles pensavam sobre família, isso já desde o início. E eu perguntava para ele, o que vocês entendem de família? O que vocês me dizem de família? Antes de qualquer início de trabalho, eu perguntava isso. E ficava muito perplexa, porque eles se tomavam um pouco de susto e diziam para mim, professora, é tudo. Eu falei, tudo? Como assim? E aí, quer dizer, quando eu tentava me aproximar, explorar um pouco mais, o que saía era quase sempre o seguinte, é a base de tudo. E aí todos achavam isso genial, achavam que era isso mesmo, né? Quer dizer, a família é a base de tudo. Então, e quase sempre acabava sendo essa a discussão e a afirmação deles de que família era a base de tudo, né? Então, eu vi isso muitas vezes e sempre me levava a pensar por que as pessoas têm dificuldades de expressar o que é a família, né? Talvez porque ela seja mesmo a base de tudo, né? Mas eu penso que da nossa história, dos nossos afetos, nossos amores, ela é a base, sem dúvida nenhuma, mas também dos desamores, dos conflitos, dos nossos sofrimentos, das nossas ruínas, dos desacertos, mas também dos nossos sucessos
etc, etc. O fato é que, por mais que tentemos definir a família, nunca esgotaremos o repertório, né? O repertório, por exemplo, de designações, de conceitos, de tramas, de caminhos e descaminhos, amores e ódios. Para nós, então, que fazemos parte desse grupo, e há longo e longo tempo nós estudamos família, né? Esse é o desafio de desatar muitos nós na tentativa de estudar esse tudo, né? Começando para isso, por exemplo, com a tentativa de escolher qual o fio que queremos tecer nessa trama tão complexa, né? Como disse antes, a mim cabe exatamente refletir um pouco sobre um ponto que eu considero um aspecto, um ponto basilar, que é a vida dos afetos no grupo. Basilar porque é deles que surge a força vital, como diz o Winnicott, da família. É a partir dos afetos que podemos acessar nosso lugar subjetivo, nosso espaço de pertencimento. É a partir deles que nos colocamos, né? Em um jogo especular, um jogo de reflexos permanentes que projeta nossas múltiplas imagens, algumas visíveis, outras indizíveis, né? Mas há muitas outras formas de conceber a família também. No sentido mais descritivo, por exemplo, poderíamos dizer que a família é um conjunto de pessoas vinculadas pelo pertencimento a um sistema de parentesco. Podemos também pensá-la como um lugar intermediário entre um macrosistema social e o indivíduo, sendo esse intermediário um espaço enredado por relações de intimidade que configuraria uma micropolítica de afetos, como diria Sueli Ronick. Isso nos leva a pensar que, como as sociedades são, em seu nível mais fundamental, um circuito de afetos, a família também revela em seu patamar primário um circuito de afetos, expressão cunhada por Vladimir Safatli. É a partir desse circuito de afetos que são forjadas as diferenças, as marcas identitárias, as singularidades culturais e ou geracionais de cada grupo e também de cada sujeito. É também aí que se expressa a dimensão política como fundamento das transações, reciprocidades e conflitos do grupo. Tudo isso se expressa no esteio das relações de intimidade que são implícitas à família e se constituem como base em investimentos de afeto em um contexto de reciprocidade marcado por processos de identificação constitutivos da vida psíquica individual, mas também dos modos de subjetivação que pressupõem uma estreita relação entre o grupo familiar e as redes de afeto externas ao grupo. Isso nos leva ainda a conceber que a vida psíquica, tal qual é produzida nas relações grupais primárias, é constituída por formas de circulação, aproximações e deslocamentos, nas quais se revelam os desejos, conflitos e sofrimentos, né? Essa circulação na família, que se inicia no investimento amoroso do casal e prossegue com o nascimento dos filhos, se torna cada vez mais complexa com a ampliação do grupo. Isso significa que as díades internas vão surgindo e sendo organizadas a partir dos laços e da configuração dos subsistemas parental, conjugal e fraterno. Como sabemos, cada um deles tem seus princípios baseados também em alianças inconscientes, pactos e compartilhamentos os mais diversos. Para Caes, sejam estruturantes, ofensivas, defensivas, ou que derivem de ligações alienantes e psicopatológicas, as alianças inconscientes são o cimento da matéria psíquica que nos liga uns aos outros em casal,
uma família, um grupo ou um conjunto institucional. À medida que se torna mais complexo o grupo vai criando suas próprias regras que refletem o atravessamento de afetos criados na atualidade da dinâmica familiar, mas sofrem importante interferência também das transmissões psíquicas que se dão entre gerações. Ainda para Caes, essas transmissões estão diretamente associadas às alianças inconscientes. Por sua vez, tais alianças configuram a lógica da noção de vínculo, ou seja, a perspectiva de que ninguém vive sem o outro, tampouco sem um vínculo, que nos aproxima, nos oferece contenção, mas também nos separa, para ensejar novas relações. Essas noções nos permitem pensar que a família como uma trama relacional que necessariamente implica em trocas, negociações, antagonismos, recusas próprias a uma dimensão política. Esse princípio relacional é forjado e sustentado por uma força motriz regulada por uma energia pulsional capaz de impulsionar diferentes relações entre os sujeitos grupais e suas implicações com o macrosistema, não podemos deixar de falar isso. Para alguns autores, por exemplo, como por exemplo, a Sueli Ronick, essa potência e força motriz encontra-se ameaçada hoje em função dos imperativos do capitalismo neoliberal vigente na sociedade contemporânea. Isto porque a lógica do mercado e do consumo preponderantes hoje torna cada sujeito empresário de si mesmo, exacerbando o individualismo e empobrecendo o potencial criativo do grupo familiar. Do ponto de vista macropolítico, mais especificamente, vislumbram-se normatividades de um sistema de governo que opera cravando suas garras na existência dos sujeitos e dos pequenos grupos, como a família. A partir dessa lógica, os afetos que se organizam com base nos desejos dos sujeitos do grupo e nas suas inter-relações sofrem interferências dos sistemas sociais vigentes. Foi assim com o patriarcado, é assim com os deslocamentos e as novas performances de constituição da família. Quer dizer, do meu ponto de vista, é impossível pensar em afetos hoje ou em trama afetiva sem que a gente tenha essa abertura para pensar uma dimensão política que se institui no interior do grupo e que, evidentemente, é mantida e sofre grandes interferências do macrosistema social. Bom, é um pouco isso que eu queria dizer para vocês. Tentei ser o mais breve possível, né? E são brevíssimas reflexões para um estudo da vida inteira. Muito obrigada a todos e a todas. Muito obrigada a você, Consul. Beijão. Então, Denise, agora a palavra com a professora Denise Falck, da Unicinos. Bom, né? Boa noite para todo mundo que está aqui conosco. É um grandíssimo prazer compartilhar esse momento com pessoas que são tão especiais na minha trajetória de vida e várias que eu estou conseguindo olhar aqui pelas câmeras que fizeram parte da minha trajetória de forma tão significativa e também com outras que são convidadas a estar nesse momento aqui conosco, compartilhando o lançamento dessa obra que tem sido um grande prazer, né, como disse as professoras Terezinha e Consuelo aqui, desenvolvendo nesse trabalho desenvolvido no nosso grupo de trabalho na AMPEP. Já começo falando inspirada nas falas, né, das professoras anteriores, tendo essa missão de compartilhar com vocês algumas das nossas reflexões e inquietações
sobre os desafiadores conflitos, especialmente situados na conjugalidade. A Consul traz essa dimensão mais ampla da família e tudo se interliga quando a gente pensa nesses sistemas, mas vou focar a fala um pouquinho mais nesse contexto da conjugalidade. Preciso dizer que iniciaram esses nossos estudos sobre essa temática no grupo de pesquisa dinâmica das relações familiares, coordenado por uma professora que foi minha orientadora, né, de vida, desde iniciação científica, mestrado, doutorado, e que é a responsável por eu estar aqui, né, professora Adriana Wagner. Foi ela que trouxe o nosso time do Sul para esse grupo de trabalho, né, Tere? Então, estou falando também, sabendo, né, do quanto essa temática é importante para todas nós que temos compartilhado esse desafio de compreender a conjugalidade. E a Adra, então, se inseriu no grupo e depois também trouxe a mim e as colegas Clarice Mosman e Angélica Neumann, que são parceiras nessas publicações, nos últimos livros, né, não só nesse, especialmente nessa temática de conflito e violência na conjugalidade. Foi lá na minha tese ainda, no século passado, né, Adri, que a gente começou a pensar na questão da conjugalidade no grupo, da importância desses aspectos no sistema familiar, e desde lá a gente veio reconhecendo cada vez mais o quanto, quando existe um casal numa família, a qualidade desse relacionamento conjugal não impacta só na saúde dos cônjuges, mas acaba impactando no sistema como um todo, de uma forma mais ampla, né? A gente tem visto essa possibilidade de um transbordamento dos aspectos da conjugalidade para a parentalidade, para os outros subsistemas da família como um todo. E essas questões, então, vêm muito nos inquietando, nos fazendo pensar e pesquisar ao longo do tempo. A gente começou pensando, né, como avaliar a qualidade conjugal, quais são os aspectos que preponderam nesse aspecto. E agora a gente também está focando mais nessa ideia dos conflitos, né? Será que um casal saudável não possui conflitos? Como é que a gente entende essa dimensão do conflito na conjugalidade? E claro que a resposta é não, né? O conflito é inerente aos vínculos, é inerente aos relacionamentos, e diferente do que se pode pensar no senso comum, no imaginário social, todos os casais praticamente possuem conflitos. Então, a gente tem entendido o conflito como qualquer situação de discórdia, de diferenças de opiniões que existem entre os casais, e por isso a presença dessas discórdias, dessas diferenças, não podem ser entendidas como disfuncionalidade de nenhuma forma, né? Então, compartilho do que a Consul estava falando, família é essa vivência intensa de afetos e de conflitos também, né? É desafiador esse processo de lidar com esses aspectos. Então, o que nós, como terapeutas de casais ou como pessoas interessadas em estudar essa questão, precisamos atentar em relação aos conflitos? E a gente vem discutindo, né, nesse livro, em capítulos específicos e em alguns outros, os aspectos que são inerentes a essa ideia de avaliação dos conflitos conjugais. Então, motivos de conflitos, o que leva os casais a brigarem, a intensidade da tensão emocional que o conflito provoca, a frequência de conflitos que existem na vida daquele casal, especialmente as estratégias, né? Então, como é que os casais lidam com esses conflitos, de que forma eles conseguem ter soluções para essas questões que se impõem no dia a dia da vida de casal. No capítulo desse livro, a gente foca mais especificamente nos motivos de conflito e traz alguns dados de oficinas de um programa coordenado pela professora Adriana Wagner, do Viver A2, que tem a finalidade de incrementar a qualidade dos relacionamentos conjugais, então tem um foco em promoção da qualidade. E chama bastante atenção, assim, essa descrição que os casais fazem em relação aos motivos, né? Eles trazem motivos de ordem pessoal, o quanto tem características e atitudes dos cônjuges em si que impactam na existência de conflitos, então, por exemplo, né, mentir, omitir alguma informação, o como existem questões relacionais da natureza da própria dinâmica da relação do casal,
Então, como é que eles manejam, né, o tempo que eles vão passar juntos, questões de comunicação, e também o quanto tem questões que dizem respeito ao contexto, né? Então, também faz referência a isso que a Consul falava, né? Todo esse macrosistema, esse local onde os casais estão inseridos e que acabam impactando na conjugalidade, na vivência dessas pessoas. E são questões que a gente precisa considerar, desde as questões patriarcais, como é que essas pessoas aprendem, né, a ser esposa, a ser marido nas vidas das famílias, como elas lidam com divisão de tarefas domésticas, com uma série de questões que vão impactar no dia a dia e na conjugalidade. E a gente sabe também que lidar com essas questões dos temas, dos conflitos, pode ser só a ponta do iceberg, assim, só um dos aspectos para serem analisados, porque é bem importante a gente pensar na intensidade, na forma como os casais discutem ou lidam com essas discórdias, né? O quanto de tensão emocional aquilo acaba gerando na relação. E aí, num dos capítulos desse livro, a gente também traz frases que os casais utilizam na hora do conflito e que, ao invés de apaziguar, botam lenha na fogueira, assim, agravam as situações, né? Então, tipo, não começa, não quero falar sobre isso, tu tá igual a tua mãe, né? Coisas que a gente ouve que intensificam ao invés de apaziguar os conflitos. E que são aspectos também importantes para a gente avaliar nas conjugalidades e pensar em como manejar essas situações. Nós abordamos também as questões relacionadas à frequência e, principalmente, achamos importante trabalhar as questões de estratégias de resolução, né? Acho que essa é uma temática que a gente ainda pouco desenvolve na nossa vida cotidiana como sociedade e que é muito interessante de ser trabalhado em relação ao desenvolvimento dos casais, né? Como lidar, já que os conflitos são inerentes, como que a gente resolve esses conflitos? Porque a literatura já tem nos mostrado, né, que analisar as estratégias é um aspecto chave e que as estratégias, se elas forem construtivas, se os casais conseguirem manejar os conflitos pelo diálogo, pela troca de informações, se colocando no lugar do outro, com uma escuta empática, conseguindo, né, ouvir bem o que o outro vivenciou e como ele está se sentindo nessa situação, negociando, às vezes cedendo, às vezes, né, mantendo a sua opinião, o quanto essas estratégias tendem a fortalecer não só a saúde dos cônjuges, mas também da relação. E, por outro lado, quando as estratégias são negativas e são pautadas no ataque, nas ofensas, né, no conseguir o que a gente quer com base na força, com base, ou mesmo até na evitação, né, não falando sobre as situações, o quanto isso pode ser destrutivo para as relações e trazer agravos para os relacionamentos e, inclusive, levar à escalada do conflito, que pode chegar e culminar na violência, né, nesse caso a violência conjugal, mas também a violência em suas múltiplas expressões nos sistemas familiares. A violência é um tema que tem aparecido em vários capítulos do nosso livro, muitas pesquisadoras têm se dedicado a estudar essa temática, por ser um grave problema, né, de saúde geral que a gente vivencia, e a gente sempre tende a pensar na família como um porto seguro, como um lugar de garantia de direitos, de a gente ter essa noção de ser cuidado, mas muitas famílias não vivenciam essas experiências e têm ambientes bastante hostis na vida familiar, então também tem pautado os nossos trabalhos, a nossa preocupação no grupo, essas situações de violência e as diferentes expressões que elas podem ter na conjugalidade, na vida familiar, né? Então, desde as mais sutis, que se expressam pela violência psicológica, até questões mais explícitas de violência, né? Seja violência física ou sexual, a gente tem trabalhado as diferentes manifestações da violência nos relacionamentos conjugais e familiares. E discutido também formas de intervenção, então, nesse sentido, sendo a principal delas um alerta para a sociedade, assim, do quanto precisa se reconhecer, né? A gente vive numa sociedade
que tende a naturalizar as situações de violência, que tende a desqualificar, né, a forma como as pessoas fazem a leitura sobre esse fenômeno, e a gente precisa marcar uma posição clara para a descrição desse fenômeno, para reconhecer o quanto a violência se faz presente, mesmo nessas relações que a gente considera as mais íntimas e as mais próximas, para que efetivamente exista uma rede de apoio, né? Não só do próprio casal, mas da família ampliada e da sociedade, para que a gente também aprenda a meter a colher quando existe risco, né? E desconstruir essa ideia de que em vida de marido e mulher não se mete a colher. Quando existe risco, sim, a gente precisa intervir para uma sociedade sem violência e sem riscos. E também a gente tem discutido o quanto essa questão do conflito repercute nas futuras gerações, né? Então, retomando um pouco da fala da cônsul dessas construções transgeracionais que vão se dando na família, quais são os modelos que os filhos que observam uma conjugalidade violenta ou com conflitos muito intensos levam para suas vidas futuras, né? De que forma eles levam esses aprendizados e como é que a gente constrói as futuras gerações com base naquilo que está sendo desenvolvido e aprendido nas relações atuais. As formas de resolução dos conflitos, elas são preponderantemente aprendidas na família, então é importante que os casais se deem conta de que o jeito que eles lidam um com outros é exemplo para os filhos, é modelo para as futuras gerações, e a gente discute nesse livro, inclusive, os impactos dessa questão do conflito em situações de divórcio, em situações pós-divórcio, em outras configurações familiares, onde se precisa entender, né, como manejar de uma forma construtiva os conflitos, mesmo numa situação de separação, é importante para as futuras gerações, para tudo que a gente constrói em termos de um futuro que a gente está buscando. Então, daí a importância, né, de se pensar nessa construção familiar, não só da geração atual, mas de uma geração que vai sendo construída, e também das repercussões que pode ter, né, nesse transbordamento das questões do conflito do casal para o conflito na parentalidade e para os sintomas que daí podem derivar tanto nos casais como nos filhos. Então, em síntese, o que a gente tem trabalhado, estudado muito, são os fatores de risco e também os fatores de proteção que aparecem nas relações familiares e no manejo de conflitos, em como lidar com eles, né? E o quanto o trabalho com os casais e com as famílias pode ser favorecedor de processos de resiliência familiar, levando com que as famílias consigam lidar melhor com todas essas questões que vão surgindo no dia a dia delas. Desejamos que o livro seja super inspirador para todo mundo que tiver contato com ele e para as pessoas que se interessam, né, pelas temáticas de casal, seja no âmbito da terapia de casais ou de famílias, mas para as pessoas também que só se interessam pela temática e gostariam de aprofundar os seus conhecimentos, especialmente no que se refere a essas questões de compreensão dos afetos e dos conflitos relacionados a esses grupos. Muito obrigada, Dê. Então, agora a Tatiana, da editora PUC, vai abrir os microfones, tá? E nós vamos abrir para uma conversa, para um debate. Todos vocês mantenham os microfones fechados e, quando forem falar, liguem o microfone. Tem aí naqueles das reações ali, ó, tem uma mãozinha assim, levantar a mãozinha. Pode marcar ali nas reações, mas também pode levantar a mão, né? E eu vou passando a palavra. Já tem uma pergunta ali no chat, que acho que é da Inês Tosato. Que alterações vocês percebem na transmissão psíquica familiar quando, no tempo atual, temos tantos saberes em que os pais e avós praticamente dependem dos filhos e netos para poder viver nessa nova era? Eu quero abrir também a palavra
para responder às questões e o que aparece também no chat, para todos os autores do livro que estão aqui presentes, né? Quase todos estão aqui, acho que só 2 pessoas disseram que tinham problema e não podiam vir, e vocês também, né, podem ajudar a responder as questões. Então, algum membro do grupo quer responder a essa questão da Inês Tosato? Tem que ligar o microfone, André. Eu pensei na Cristina, porque Cristina trabalha justamente com essa troca intergeracional dos avós, né, Cris? Cristina Brito. Exatamente, E tem aí, o capítulo Cris? dela sobre essa temática, né, Cris? E aí, Cris? Terezinha, qual foi mesmo a questão? Você pode repetir? Tá, vou ler de novo. É sobre transmissão geracional, tá? Que alterações vocês percebem na transmissão psíquica familiar no tempo atual, quando temos tantos saberes em que os pais e avós praticamente dependem dos filhos e netos para poderem viver essa nova era? A mim me parece que ela está se referindo às tecnologias, né? Esses recursos tecnológicos que os meninos já nascem. Eu tenho um neto de 5 anos, mas desde que ele tinha 3, ele fazia coisas no iPad, no não sei o quê, que eu não fazia, né? Então, hoje ele tem 5, mas isso é desde que ele tinha 3. Então, acho que vou aproveitar que estou falando e dizer um pouquinho para a Inês o que eu penso, né, dessa transmissão, e depois eu passo a palavra para a Cris, né? Porque, assim, né, Inês, a gente, essas crianças que estão ensinando muitas coisas aos pais, a gente não pode deixar de perceber que elas estão aprendendo muitas coisas com os pais, né? Se os pais não têm esse conhecimento da tecnologia, mas se a gente tomar o que, sobretudo, o que a Denise e a Consuelo falaram hoje, né? Não tem como escapar da família, ninguém escapa da família, né? A família transmite o tempo todo, consciente e inconscientemente, valores, modos de estar no mundo. Então, ao mesmo tempo, né, que as crianças estão ensinando muitas coisas aos adultos, né, eles não escapam à transmissão, não, ninguém deixa de ser herdeiro, todo mundo vai herdar. O que a gente vai fazer com a herança é que faz a diferença, né? Nós vamos repetir tal e qual, quanto mais estereotipia e repetição, mais adoecimento psíquico. Quanto mais possibilidade de transformar a herança, mais saúde emocional, né? Então, assim, do ponto de vista da transmissão, era isso que eu queria dizer. Agora, vamos ouvir a Cristina do ponto de vista das relações, que, aliás, é o título do capítulo da Cristina no livro, né? Que é a relação, só que ali ela está falando dos filhos adultos, né? Dos netos adultos com os avós. Mas a sua pesquisa anterior foi com criança e adolescente, né, Cris? Esse ano que você trabalhou com adultos, netos adultos. Mas vamos ouvir a Cris o que ela tem a dizer sobre esse tema. Exatamente. Eu concordo com tudo que a Terezinha falou, porque, independentemente dessa questão de que os netos e os próprios filhos que estão inserindo os avós nesse mundo tecnológico, né, realmente eles precisam dessa ajuda. Isso não quer dizer que o que esses avós transmitiram e os pais ficou relegado a segundo plano, de forma nenhuma. Há uma coexistência e há uma coeducação entre essas gerações, em que ambas ensinam e em que ambas aprendem, né? Então, uma coisa que perpassa em geral, todos os relacionamentos avós e netos nas minhas pesquisas, é exatamente a questão desses legados, né?
desses valores, das tradições de cada família. Então, isso aí é inquestionável, né? Todos eles falam, os netos adultos mesmo que foram entrevistados na pesquisa anterior, foram 17, eles falaram de como esses avós marcaram a vida deles em todos os aspectos, né? E assim, falando desses avós com muito carinho, com muito respeito, com muito agradecimento, identificação, inclusive, nas profissões, alguns seguiram as profissões de seus avós. Então, independente, eu acho, desse avanço que a gente está vivendo, os avós continuam sendo um porto seguro também para a família, inclusive no aspecto financeiro, né? Tem muitas famílias que estão dependendo da ajuda e dos proventos dos avós, né? Inclusive, uma coisa que a gente pensou muito nessa pandemia, e que tem autores já referindo isso, é como muitas famílias empobreceram ou ficaram em situação pior, financeiramente falando, porque perderam, né, os avós, que eram aqueles que muitas vezes sustentavam ou que davam uma contribuição muito grande para a manutenção dessa família, dos filhos e dos netos. Então, o aspecto financeiro também mostra a importância desses avós e até desses bisavós, né? Também, que hoje nós já temos famílias com 4 gerações. Então, na verdade, é o que Terezinha disse, é preciso haver uma mistura, né, desses conhecimentos, dessas vivências, dessas experiências que essas gerações podem passar uma para a outra, e daí surgiu uma coisa nova também, né? Surgiu um novo, não é? Do novo com o velho, e surgiu uma coisa nova. É isso, eu acho, uma nova aprendizagem, uma nova forma de ser e uma nova forma de se portar, né, diante das gerações, de cada geração, né? Cada geração respeitando o seu limite, o seu espaço, né, e o que tem a contribuir. Está se desenvolvendo muito também, né, experiências intergeracionais, fomentando encontros intergeracionais, porque se vê o quanto isso é importante para todas as gerações, né, envolvidas. É isso. Obrigada, Cris. O professor Landeira está ali com a mão levantada. Fala, Landeira. Bom, não é uma pergunta, é apenas uma palavra de parabenização para você, Terezinha. Sexta-feira à noite, são o quê? 7h30 da noite, você conseguiu juntar aí 106 pessoas para o lançamento do seu livro. Você está de super parabéns. Não é qualquer pessoa que consegue agregar virtualmente, ou seja, não tem vinho, não tem comida, enfim, são pessoas que estão em suas casas para prestigiar o lançamento desse livro. Até a minha esposa, o tema é tão atraente que a minha esposa... Eu vi que ela está aí, eu vi. Viu o lançamento do livro. Beijo, Rosane. A sua filha está aí também. Quero também reconhecer aí a presença da Cláudia Garcia. Estou mandando aí uma opção de mensagem para ela no privado, mas eu acho que ela não é muito de tecnologia, não viu? Então, prazer em te ver aí, Cláudia. Vi outras pessoas também conhecidas, tá? A nossa diretora, a Luciana, vejo também a Solange, enfim... Eu vi a Vera Lengruber entrando também. A Vera também entrou? Eu admiti ali, mas não estou vendo ela na tela, mas acho que ela está aí. Está aí, comadre? Mas, olha, eu fiquei surpreso que você falou uma frase, é impossível fugir da família, né? Não. Que... Bom, ninguém consegue fugir da família. Pode mudar de país, você leva a família com você. Não escapa, Landeira. Não tem ex-família, né? Enfim. Tem mas eu queria... mas não tem ex-filho, né? Não. É um assunto assim extremamente cativante. Mas você sabe que já há algum tempo eu escuto, enfim,
a gente vai convivendo aqui no departamento, e essa transmissão geracional, que é o que está sendo discutido, eu acho uma coisa assim fantástica. E isso não é só na psicologia. Tem um fenômeno que está crescendo cada vez mais na biologia e na psicologia experimental, é um fenômeno chamado de epigenética. Isso não é só psicológico, não é só um aspecto psicológico. Isso vai, não é no genótipo, mas isso vai no seu, na interação do seu fenótipo com o seu genótipo. É impressionante a capacidade com que a família estampa nas suas gerações determinados padrões de comportamento que se perpetuam para filhos, netos e bisnetos. É um trabalho fantástico. Que, eventualmente, isso daqui, sei lá, 50, 60, 80 anos, vai convergir numa área única que vai ter tanto as explicações de uma área clínica, como uma área biológica, como uma área bioquímica. Eventualmente, isso vai convergir em algo que a gente vai compreender como essas coisas acontecem. Parabéns a você, Terezinha, a todo o grupo. A gente hoje teve aqui um encontro do IBNEC, que discutiu várias coisas dentro da área da psicologia experimental, e eu fiquei surpreso como essa área da psicanálise converge muito com o congresso que eu acabei de participar agora. O futuro nos reserva boas surpresas, tá bem? Só mandar um beijo aí para minha esposa querida, que ela é que dá conta aí da família. Obrigada, Landeira. Rosane, Ainda bem que você estendeu, né, a todo o grupo. Eu queria dizer que não fui eu que reuni as 100 pessoas aqui, né? Foi o GT da Ampep. Essa é uma produção conjunta de um grupo que vem há décadas junto, né, a cada 2 anos, publicando os resultados das suas pesquisas, e do norte a sul do Brasil, né? Do Nordeste. Olha, a Vera chegou aí, viu? Vera está aqui. Fala, comadre, você está em Cancún? Ela está fazendo quarentena para ir visitar a filha nos Estados Unidos. Tem que fazer quarentena. Olha, mas eu tenho certeza que a Vera compartilha comigo desse otimismo, que no futuro todas essas áreas vão convergir para algo significativo em relação a todo esse tipo de conhecimento que está sendo produzido hoje. A gente está vivendo a metade do século XXI, a segunda metade do século XXI, se a gente conseguir chegar lá, a gente vai ver uma nova área que está começando a emergir, que leva exatamente em consideração esses fatos clínicos que vocês estão relatando. É impressionante essas observações de transmissão geracional que a epigenética está descobrindo e está registrando hoje. Se você colocar no PubMed, em qualquer área, em qualquer banco de dados, a capacidade que a ciência tem de mostrar características que se perpetuam dentro de determinadas famílias é impressionante. Comadre, tem que ligar o microfone, Vera. Liga o microfone. Clica em cima do... Isso, pronto. Pronto. Olha aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver isso daqui, esse livro. Tá? Está sendo a minha companhia durante esse período de cárcere privado, porque isso é um absurdo, ficar preso aqui 15 dias, correndo o risco de pegar a Covid para poder chegar nos Estados Unidos. Mas, enfim, esse livro que eu acabei de ganhar está me deixando assim, fascinado, porque pega esses casos clínicos, exatamente autismo, transtorno de humor, borderline, sob a perspectiva que esse sujeito, que é um psiquiatra, não sei se vocês conhecem, que é da Stanford University, chamado Carl Eisenhower. É um livro de agora, 2001, acabou de ser lançado, e ele tem um laboratório em Stanford de optogenética, entende? Que é uma coisa super nova e que usa
moléculas de plantas, algas marinhas que têm luz e que fazem com que você pare certas células, ou ative ou desative, e que está sendo usada ainda, obviamente, no sentido experimental com ratos e cavalos marinhos, mas ele faz toda uma inter-relação, por ser psiquiatra, com os casos clínicos, mostrando a importância de como você poder atuar dentro da célula para modificar um comportamento, entende? E que isso vai ser realmente o futuro. É o futuro desse tal projeto que da última vez que eu falei para pouco, eu comentei do projeto Conectoma, né, que está sendo lançado nos Estados Unidos. E esse é fascinante o livro, porque você vê exatamente o uso provável e futuro, que, obviamente, na metade desse século eu não estarei mais aqui, mas que você já consegue ver agora, entende? O caminho da coisa é fenomenal. Entende? O pessoal lá da Califórnia está muito avançado porque nos Estados Unidos, de uma forma geral, mas esses laboratórios da Califórnia, inclusive o nosso neurocientista, o Jorgito Moll, está com um laboratório exatamente também lá em Stanford, só que a parte dele mais de neurologia. Mas, olha, Landeira, é inacreditável o que já está sendo feito, entende? E o que vai ser realmente esse admirável mundo novo. Então, essa técnica que a Vera comentou, que é essa técnica de optogenética, você consegue ativar determinadas áreas do cérebro através de determinados vírus que são sensíveis à luz. É uma técnica super recente que, inclusive, a gente está tentando trazer aqui para o nosso laboratório. Todos sabem que eu trabalho com animais, mas o que a Vera falou é exatamente isso. Essa área de biologia molecular que está desenvolvendo uma série de técnicas para compreender como circuitos neurais dão origem à atividade mental, vai eventualmente se juntar a isso que vocês estão fazendo hoje, aqui e agora, que é compreender como determinados padrões de comportamento conseguem ser transmitidos para gerações seguintes, que é o que eu estava falando dessa questão da epigenética. Isso vai atingir um ápice em algum momento da história da ciência. Continuem fazendo esse trabalho maravilhoso, continuem produzindo conhecimento, que isso certamente vai resultar em algo frutífero em algum lugar, em algum tempo do futuro. Parabéns, Vera. Prazer em te ver por aqui. Obrigada, Landeira. Parabéns, obrigada, Terezinha. Vera, por essa perspectiva aí que vocês estão trazendo. E não vai ter jeito, né? Essas demarcações entre as diferentes áreas da ciência vão ficar cada vez mais fluidas, né? E cada vez mais a gente vai ter que trabalhar interdisciplinarmente. Eu acho que vai haver uma confluência, entende? Eu não diria que há uma fluidez, eu acho que, ao contrário, vai haver uma fluidez das fronteiras, da divisão das áreas. Agora, deixa eu fazer uma propaganda. Posso fazer uma propaganda? A PUC sempre esteve na vanguarda da história do conhecimento e da transmissão do conhecimento, que é o ensino. Não sei se vocês sabem, o primeiro curso de psicologia surgiu aqui na PUC. O primeiro mestrado também surgiu aqui. A PUC lançou, no ano passado, o primeiro curso de graduação em neurociência. E não foi à toa que surgiu num curso de psicologia. Isso já é um presságio de algo que vai acontecer daqui a 20, 30 anos. Agora, eu posso fazer uma sugestão? Você tenta arranjar aí alguma verba para convidar esse Karl Dasenhoff para participar exatamente desse curso que você trouxe, porque esse sujeito é perfeitamente alguém que tem essa história. Ele fez biotecnologia, depois foi fazer medicina, entende? E agora está fazendo pesquisa e psiquiatria clínica ao mesmo tempo. Ele atende os pacientes, ele faz essa integração já, entende? Ele criou essa técnica. Eu acho que se você conseguisse trazer
esse sujeito aí para o Rio de Janeiro, para fazer uma palestra. Comadre, no momento nem precisa trazer, e a verba nem precisa ser tão alta, porque a PUC vai funcionar online até o final do ano. Então, Landeira pode convidar o professor, pagar a hora-aula dele, e ele fica isento de ter que enfrentar aeroporto, carregar mala, vir para o Brasil. Ele fica lá onde ele está e dá aula. É verdade. É isso aí, Terezinha. Mas deixa a Terezinha tocar o barco dela. Obrigada, comadre. Obrigada, Landeira. Deixa ela tocar o barquinho dela. Tá bom. Como é que é? Então, deixa você dar fluência ao seu livro, né? Porque a gente está deslocando o foco Não, tudo bem, livro, foi importante trazer esse ponto de vista. Não, mas eu fiquei impressionado, isso eu quero até registrar, como essa geracionalidade, transmissão geracional. Só que nós estudamos mais, Landeira, a transmissão geracional do ponto de vista psíquico. Né? Você está falando de genética, mas vai ter uma hora lá na frente que tudo vai ter que se encontrar. Né? Mas quando nós falamos em transmissão psíquica geracional, nós estamos falando de mitos, de fantasias, de repetições que as gerações atuais fazem sem nem ter conhecido nadinha da geração anterior. Eu quero te dizer o seguinte, é que isso existe não só na atividade psíquica, como também em processos bioquímicos com certeza, que transformam o gene em comportamento. E uma coisa não elimina a outra. Essas coisas não são mutuamente excludentes. Eventualmente, essas coisas elas vão se complementar. Então, parabéns. Bom, a palavra está aí com vocês. Alguém quer trazer uma questão? Levanta a mão, fala. Os membros do GT que estão aqui presentes querem fazer uma intervenção? Oi, professora. Eu levantei a mão, boa noite a todos. Tá. Desculpe, Jéssica, eu estava olhando para cá e não te vi. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Estou feliz de estar aqui e queria dizer que é um prazer estar ouvindo você, estar ouvindo a Consuelo, ouvir a Cristina. Elas duas foram minhas professoras na Unicap, na minha graduação. E muito bom rever e ouvir, relembrar, rememorar. E enquanto eu ouvia vocês, a reflexão que eu fiz junto com a Vera e o outro professor, eles estavam falando dessa questão genética. Recentemente eu assisti um documentário sobre as baleias, sobre o comportamento delas, do que é passado de geração para geração das baleias, e como elas têm uma cultura muito semelhante assim, de ensinamentos, de como caçar, de tudo. E aí o que eu fiquei pensando é que parece que a resistência ao novo é algo muito característico do humano. Porque parece que os animais eles vão se adaptando às coisas que vão acontecendo, às novas realidades, e vai fluindo, sabe? E parece que a gente fica meio que empacado, fica resistindo a esse novo. Então, acho que meu raciocínio foi por aí e tentar entender o porquê que essa resistência é tão característico nossa. Alguém quer responder a Jéssica? Fala, Andréia. Me passou a palavra, foi isso? Foi. Eu estava aqui. Resistência à mudança, ao novo. Pois é, eu estava aqui refletindo se exatamente é uma resistência ou se o psiquismo tem um tempo próprio de processamento das mudanças, né? Porque eu acho que a gente muda, né? Mas muda num tempo que talvez não seja o mesmo tempo de cada... Até os tempos são singulares de uma pessoa para outra, de uma cultura para outra, né? A gente vem até vivendo mudanças extremamente aceleradas. Eu acho que a gente até
tem se adaptado, por exemplo, essas mudanças da tecnologia, né, e que a pandemia colocou mais recentemente, colocou a tecnologia em pauta, as mudanças no setting terapêutico, como a Terezinha falou, e a gente foi se adaptando. Eu acho até que a gente tem uma capacidade de adaptação boa. Agora, algumas coisas têm um tempo maior, eu acho que tem um tempo de assimilação, de transformação. Algumas coisas mudar também, eu acho que não é jogar fora, então a gente transforma as coisas, né? Eu acho que tem essa questão também da importância também do valorizar a transformação, talvez mais do que a mudança. Eu gosto muito dessa ideia de que as coisas vão se transformando, né? E a gente vai reciclando, reaproveitando, e que tem um tempo que pode não ser muito linear, mas eu não acho que é tão lento, não. Acho que a gente não é tão... Assim, a gente muda, né? A gente vai resistente às vezes, mas tem uma resiliência no sentido de se transformar e manter algumas características que também são necessárias para a espécie, acho que para o próprio grupo, para o humano, para o psiquismo, né? Para o que há de mais humano. Mas eu fiquei pensando nisso que você trouxe também, Jéssica. Estou refletindo junto. Obrigada, Andréia. Eu queria ressaltar aqui que agora que eu vi a presença do professor William Gomes, da URGS. Bem-vindo, William. Professor de muitas dessas garotas aí, né? Que hoje já são professoras e orientadoras. Muito bem-vindo. Obrigado, professora Terezinha. Parabéns pelo livro. Estou muito contente de ver essa abertura tão concorrida, com essas falas de vocês tão bonitas, e todas essas questões que estão sendo trazidas. Parabéns a todos vocês que organizaram, que escreveram os capítulos, e desejo um bom sucesso de vendas, né? Para entusiasmar as editoras a publicarem mais obras da psicologia. Nossa, William, um forte abraço. Não sabia que você estava aqui. Surpresa. Não, mas não agradável. posso perder um lançamento de livro da professora Terezinha, e ela já disse coisas que eu precisava ouvir, e já estou contente. Obrigada, abraço, querida. Obrigado. Muito obrigada, querido. E aí, temos aí, a palavra está rodando aí. Quem quer falar? Quem quer perguntar? Quem quer comentar? Fala, professora Maraci. Eu estou querendo colocar aqui uma pergunta para uma das autoras, né? Primeiro, parabéns a todas e a todos. Um dos temas que surgiram como demanda no âmbito do trabalho nesses últimos 2 anos, devido à necessidade da realização do home office, foi a convivência do espaço público e privado em todas as suas nuances e com todos os seus problemas. As reflexões sobre parentalidade e conjugalidade têm sido essenciais e penso que essa demanda terá continuidade com o futuro do ensino e do expediente de trabalho híbridos. Então, o que as autoras podem falar sobre esse fenômeno? Da coexistência, da convivência do espaço público e do privado, é isso? Com o trabalho remoto. Isso, do espaço público e privado e com todas as nuances, né, que isso traz para a convivência, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Alguém do grupo quer responder? Adriana, fala, professora Wagner. Bom, boa noite a todos. Eu estou desfrutando aqui, né, essa conversa, e não resisto a poder contribuir um pouco com algumas reflexões que a gente vem fazendo com as pesquisas, e especialmente, Maraci, com a prática clínica, né? Eu acho que isso está nos acrescentando muitas questões que ainda não estão divulgadas. Nós precisamos escrever sobre essas experiências também, né? Eu fiquei me lembrando do Bauman, né, que trouxe essa questão da liquidez das fronteiras e tal, porque é exatamente o momento que a gente está vivendo, né? Uma invasão absoluta do público do privado, né? O público foi invadido pelo privado, e a gente tem visto, eu ouvindo a Terezinha falar, né, do celularzinho, as famílias de baixa renda, que estão todas ali em cima do celular,
né, tentando fazer a sessão de terapia, né, que é uma característica de uma camada da população carente desses recursos, mas que se aproveita imensamente disso. Então, eu tenho a sensação, e trabalhando na clínica, né, com essas famílias e casais, que a gente está tendo acesso a informações impensadas, ou que chegariam muito mais tarde no setting terapêutico, né? Muito mais tarde. A gente teria que buscar, e agora a gente está, assim, recebeu isso de supetão, porque a gente está enxergando as casas, a gente está enxergando o privado mais íntimo das pessoas, e o não dito, né? O não revelado, né? E inclusive o não conhecido das famílias, porque as famílias se habituam, né? Eu estava pensando na questão aqui, né, da transformação e da mudança. Eu acho que tem uma questão que as pessoas também têm uma identidade familiar, e a gente se dessensibiliza daquilo que é do cotidiano da gente, né? Então, quando vem o estranho, né, é que te traz essa visão do diferente. Quer dizer, quando a gente está olhando num vídeo aqui, quantos cenários diferentes a gente enxerga, né? E a gente fica conhecendo coisas que as pessoas que estão nesse lugar da casa vêm todos os dias e deixaram de enxergar, né? Então, Maraci, eu acho que a gente ainda tem muitos desafios, eu tenho feito muitas reflexões sobre isso, até porque eu estou fazendo essa passagem, né, da academia à prática clínica muito mais intensa, né? E sempre digo, bom, agora vou encerrando a carreira de pesquisadora, mas tem essa inquietação enorme, assim, de poder escrever sobre essas experiências, né? Do quanto o nosso espaço público está invadindo o privado. Só um parênteses, assim, uma pesquisa que a gente fez agora no Covid sobre casais, né? O que a gente tem ouvido? A pandemia revelou muitas coisas, perdão, a pandemia causou muitas coisas, causou conflitos, que a Denise estava dizendo, causou a violência, as separações, aumentou as separações. São dados soltos que se tem aí, né, socialmente divulgados, realmente aumentou muito as separações. E o que a gente viu nessa pesquisa? Que, na verdade, a pandemia não causou nada. A pandemia revelou que já existia e que estava camuflado exatamente por não haver essa convivência tão intensa que ela forçou, né? Então, isso é uma coisa que, para nós, dá uma outra perspectiva também de poder pensar nos nossos casais, nas nossas famílias. Mais ou menos isso. Obrigada, comadre. Eu tenho duas comadres aqui. Obrigada, Adriana. Corajosas, que me deram seus filhos para batizar. Mais alguém quer fazer um comentário, quer levantar uma questão? Estou revendo gente antiga aqui, Marlis, minha colega de turma, 1968 e 78. Bem-vinda, Marlis. Fala, Inês, querida, minha ex-orientanda. É uma alegria imensa estar aqui, porque, como até a Andréa ressaltou, poder assim sugar, né, do saber acadêmico, que é algo que sempre está à frente. Então, estou achando muito bom estar participando desse fórum. E com isso que a Adriana trouxe, Adriana, você me fez pensar que eu nunca me senti assim tão par dos nossos pacientes como nesse tempo agora. Então, eu acho que essa é uma outra transformação que a gente vai precisar escutar e ver que vai acontecer com a clínica daqui para frente, o que vai se manter, o que vai se transformar, porque a gente também está se revelando e a gente também está sendo par nessas situações todas. Não sei se você percebe isso no seu trabalho. Quer falar, Adri? Com certeza, né? Inclusive em situações muito inusitadas, né? Fora de contexto, fora de lugar, né? Onde na clínica presencial não apareceria um filho que entra na sala numa sessão individual, por exemplo, a paciente está chorando, entra o filho, como ela maneja essa emoção com o filho, enfim, o marido entra e senta atrás como se não estivesse no espaço, a paciente não se preserva.
enfim, N situações em loco, né? A gente está dentro da casa deles agora e que, de fato, isso não está escrito em nenhum lugar. Isso não está dito por ninguém, né? Porque isso fazia parte de um outro setting. Então, sem dúvida, Inês, eu me sinto extremamente estimulada, né, nessa nova clínica, inclusive discutindo com alguns colegas meus, será que eu volto a atender presencialmente? Eu tenho pensado, olha, muito nisso. Muito, muito, muito. Hoje eu estou 100% atendendo online. 100%. As pessoas que se resistiram num primeiro momento, né? Assim, em seguida da pandemia, eu fiquei, sei lá, 15 dias sem trabalhar. No 16º dia em diante, começou as ligações, Adriana, vamos tentar o WhatsApp, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, tal. Aí tinha, assim, 1/3 dos pacientes que não quero, casais especialmente, né? Tinha 2 casais que tinham que ir, e daqui a pouco começou a dizer, quem sabe eu faço hoje uma sozinha, mas aí eu vou fazer de casa. E, bom, hoje é 100%. 100% das pessoas, né? Inclusive pessoas, isso é uma outra questão que eu acho que tem um ganho impressionante, que começaram a usar a tecnologia, né? Pessoas de terceira idade, vamos dizer, que dizem, como é que eu vou fazer e tal, e conseguiram e se sentem muito empoderadas de poder ligar o microfone, ligar a câmera, falar, conhecer esse instrumental que era um dos netos, né? Como a gente estava discutindo até então, que era um saber ainda que não chegou a essa geração. E isso tem sido fantástico, assim, né? Então, também eu estou fazendo esse questionamento. Será, né, que a gente vai voltar, assim, presencialmente? Só para terminar, outra coisa que eu também já me dei conta, as pessoas são mais corajosas no seu ambiente. Isso faz parte do nosso animal. Os bichos, o que eles fazem? Eles delimitam o espaço, e ali ninguém entra, né? Nós também temos mais coragem. Eu sinto que os pacientes estão revelando mais coisas verbalmente, não só o que eu estava dizendo do seu cenário, mas também estão entrando em temas mais profundos. Eu tenho pacientes de muitos anos e coisas que nunca tinham falado começaram a falar, né? Então, acho que isso também é um ganho. Fala, Andréia. Obrigada, Adri. Fala, Andréia. Eu tinha pensado essa questão da intimidade, né? Porque isso é um ponto muito importante, esse ponto que a Maraci levantou, do público e do privado, né? Porque também a família que a gente conhece é uma família da intimidade, né? Essa família do privado, né? Essa família que alguns autores vão falar, que é uma família pós-romantismo, de um mundo das alcovas, né? Dos quartos fechados, mas não foi sempre assim, né? O trabalho foi dentro de casa antes da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, que esse trabalho saiu de casa e a família foi se fechando. Tem até um autor, Cláudia, acho que já não está aqui, mas eu me lembro que foi um autor que ela falava muito, que era o Richard Sennett, que tem um livro chamado Refúgio no Mundo Sem Coração, que é muito interessante, né? Que fala muito da família como um refúgio para o sofrimento humano, né? Então, como um lugar, o meu porto seguro e tal. Com essa revolução aí da tecnologia, dessa volta, porque não é um retorno do trabalho à casa, só que de uma forma diferente, não é o mesmo, aquele trabalho artesanal, é um trabalho mediado pela tecnologia, né? O nosso lugar também foi revolvido como terapeutas, né? E também a psicologia, a clínica, ela foi criada junto com essa noção de intimidade. Então, o que a gente conversa na clínica é da nossa intimidade. Então, a noção de intimidade, eu acho que está sendo muito revolvida, né? Essas fronteiras, limite de público, privado, os espaços individuais também, a individualidade dentro do casal, a individualidade dentro da família, e a gente está tendo que pensar sobre isso. Mas por isso que eu acho que esqueci o nome da moça que falou sobre mudança, eu fico pensando nessas ondas de transformação, porque a gente vai e muda, mas resgata alguma coisa lá de trás, de um conhecimento de outras gerações anteriores à nossa até de séculos passados, e retoma esses estados, obviamente não do mesmo jeito, é mais em espiral do que em círculo, né? Mas a gente tem muito mais transformação, e quando a gente olha para trás, alarga essa visão da história, eu acho aí, por isso, a Miriam que está aí, acho que pode dar uma contribuição da antropologia, o pessoal das ciências sociais, né?
a visão da história ajuda também a gente a redimensionar o que é a família hoje, porque a gente tem que olhar para as famílias lá atrás para a gente entender o que é hoje, obviamente, considerando os impactos da tecnologia, que isso é novidade de fato, né? Mas as mudanças sempre ocorreram e as famílias sempre foram se transformando e resgatando alguma coisa dos seus modos antigos, né? Então, tem essa questão da transformação. Então, pensei muito na intimidade, né, Adriana, quando você falou das casas, dos cenários, né? E de como a nossa clínica foi pautada por esse conceito do íntimo, do privado, né, do secreto, segredos de família, né? Então, essa noção é que a gente acho que está remexendo, né? Obrigada, Dedéia. Professora Miriam Goldenberg, quer falar? Temos aqui a professora do IFIX, da Antropologia. Em primeiro lugar, Terezinha, quero dar os parabéns. Eu já estou terminando o livro, maravilhoso. Como a Andréia falou, temos muito a discutir da antropologia com a psicologia. Esse debate está sendo incrível para mim, porque vocês levantaram questões assim que tem tudo a ver com as minhas pesquisas dos últimos 30 anos e que reforça o que eu já venho conversando com você, que é a necessidade desse diálogo entre antropologia e psicologia. A primeira coisa que eu achei maravilhosa é quando você falou que ninguém escapa da família. Ninguém escapa da família, nós podemos fugir de tudo menos da nossa família, que é a pesquisa atual que eu venho fazendo, exatamente com o que vocês levantaram, que são 4 gerações dentro de uma família, convivendo intensamente nesta pandemia. Bisnetos com... Vamos começar de quem eu estou pesquisando, os nonagenários com seus filhos, que são idosos, com 60, 70 anos, com seus netos que têm 40, 50 anos, com seus bisnetos. Quer dizer, é uma intensidade que nunca existiu. A outra coisa maravilhosa que você também colocou é como essa pandemia criou algo que acabou sendo muito positivo, porque existia muito preconceito sobre essas relações conectadas virtualmente e que acabou sendo incrível a possibilidade que vocês têm, que eu tenho hoje, de conviver diariamente com as famílias. Antes da pandemia, eu pesquisava 1 ou 2 famílias por semana, 1 ou 2 horas por semana. Hoje eu fico conectada 24 horas por dia com nonagenários, com os filhos, com os netos. Então, a tecnologia me propiciou um olhar íntimo sobre as famílias que eu estou pesquisando, que jamais eu teria. E, por fim, o que vocês falaram, que eu achei maravilhoso, que é como também, nesse momento, que já tem quase 2 anos, né, que nós estamos indo, o não dito, o não conhecido, aquilo que era invisível, completamente para vocês e para mim, acabou sendo revelado. Porque se eu estou conectada com o nonagenário, eu estou escutando os barulhos, eu estou escutando a esposa dele que caiu, eu estou escutando as brigas, não estou escutando só a voz do meu pesquisador, eu estou escutando a família e as relações. Então, estou muito feliz de participar desse momento, desse encontro, dessas reflexões e de ter a oportunidade de aprender tanto com vocês e trocar também o que eu venho pesquisando em 30 anos com vocês. Muito, muito obrigada e parabéns, não só pelo livro maravilhoso, mas por esse debate tão rico. Obrigada, Miriam. Bom, são 20h, né? A gente está aqui desde as 6h30, uma sexta-feira, todo mundo com fome, com vontade de tomar aquele vinhozinho da sexta-feira. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, queria agradecer especialmente a editora da PUC, ao professor Landeira, da editora Prospectiva, e, muito carinhosamente, agradecer ao GT, Família e Casal, Estudos Psicossociais e Psicoterapia. Aliás, Miriam,
o grupo tem esse nome e o Psicossociais foi dado pelo Bernardo Jablonski, tá? Ah, que linda! Foi membro do grupo desde a sua fundação. E quando ele saiu ele ainda estava na UERJ, e ele era só 20 horas na PUC, nós criamos juntos, eu e ele, a linha de pesquisa na pós-graduação Família e Casal. Aí, com aquele jeito escrachado dele, né, e com aquele humor maravilhoso, ele falava assim, Terezinha, nós não temos uma linha, nós temos um fiapo, porque todas as outras linhas tinham 4, 5 professores, e a nossa era eu em tempo integral e ele em tempo parcial. Então, Psicossociais é da época do Bernardo, e eu nunca consegui mudar o nome do grupo. Então, já tivemos até discussões sobre isso, né, Andréia? A Andréia não gosta muito da psicoterapia, estudos psicossociais e psicoterapia, mas o fato, eu também daqui a pouco vou estar saindo do grupo, né? Acho que ainda fico mais umas 2 ANPEPs, mas daqui a pouco... Mas o Psicossociais eu gosto, Psicossociais eu gosto. Eu sei. Eu orientei a sua dissertação de mestrado. Então, tinha mais de Humberto Velho do que psico, né? Tinha mais sociais do que psico. Mas, adorei isso. Como hoje vocês falaram tanto, né, de Bauman e tanto, então estamos juntos. Nossa parceria vai ser boa, Miriam. Eu Muito até agora bom. não entendi muito bem por que você quer fazer esse pós-doutorado comigo, mas você é super bem-vinda, tá? E nós vamos fazer a parceria Antropologia e Psicologia. Na minha despedida, né? Na minha despedida da universidade. Então, Miriam, bem-vinda. A todos vocês quero mandar um beijo enorme, bom descanso, bom final de semana. Foi muito bom ter tido vocês aqui até às 8 da noite, e a gente terá oportunidades outras de nos encontrarmos e de debatermos esses temas, né, tão importantes para nós como pesquisadores e para a sociedade, para quem a gente tem o dever de retornar o conhecimento, né? Um beijo muito grande. Ei, Terezinha. Quero também reconhecer a presença aí da Regina Jardim, foi minha professora aqui na psicologia, e a minha querida colega Maraci, estou vendo aqui ela. A Felipe é um grande parceiro da editora da PUC. Eu tenho uma pequena editora, enfim, Prospectiva. Tenho um grande privilégio de poder lançar esse livro da Terezinha. Terezinha, super parabéns pelo lançamento de mais um livro. Já que você falou do GT, da ANPEP, presente aqui estão 3 ex-presidentes da ANPEP. Não é pouca coisa, hein? Terezinha foi presidente da ANPEP, a mais antiga. O William foi presidente da ANPEP, intermediário, eu fui um dos presidentes da ANPEP. Você foi presidente da ANPEP. O mais recente, então, está extremamente bem representada aqui a ANPEP através do seu GT, Terezinha. Então, muito obrigada. Parabéns. Um beijo para a Regina também. Eu não te vi aqui, mas é porque são tantas telas. Nossa, Regina já saiu? Quem? É porque são muitas telas. A Regina está aqui, está com a câmera ligada. Parabéns. Tá. Terezinha, quem passou por aqui também deixou um beijo enorme para você, foi Paula. Foi a Paula, eu vi. Terezinha. Eu vi a tua mensagem no chat. Fechado, Paula. Falou, mas eu vou dar beijo para Terezinha. Eu peço desculpas a vocês, eu li todas as mensagens quando elas entravam na tela, mas como eu estou coordenando o debate, eu não respondi a nenhuma mensagem. Mas eu já fiz um corte-cola e colei ali numa folhinha de Word para depois imprimir e ler tudo, tá bem? Mas eu li na hora que a mensagem entrava na tela. Muito obrigada pela presença de cada um. Um beijo muito grande e até um próximo encontro, em breve, se Deus quiser. Então, Terezinha, só queria deixar uma mensagem. Pelo que entendi, você está há 30 anos coordenando esse GT, é isso? 32, desde que existe GT.
Então, que você deixe pessoas que continuem desenvolvendo esse trabalho que você está desenvolvendo, que é um trabalho importante, e que esse tipo de conhecimento possa dialogar com outras áreas do conhecimento. Com Isso é que eu certeza, acho que é a principal mensagem que eu quero deixar aqui, independente Muito de ser obrigada, prospectiva ou Landeira. não, a abertura certeza... e o respeito por outras áreas do conhecimento que vem mostrando coisas, fenômenos que vocês vêm registrando há muito tempo nesse trabalho de vocês. Eu quero só finalizar dizendo, Landeira, que a abertura é o lema do nosso GT, né? Porque enquanto alguns trabalham em abordagens puristas sistêmicas e outros em abordagens puristas psicanalíticas, o nosso curso de formação e o nosso GT, pela sua própria constituição, ele propõe a articulação das abordagens teóricas. Né? Então, a gente não acha que essas abordagens se excluem mutuamente, muito pelo contrário, elas se complementam. E, sobretudo, no estudo, no atendimento a famílias e casais, não tem como não articular teorias e técnicas em psicoterapia de família e casal. Beijo e deixar um abraço para o Felipe, que tem sido um parceiro fundamental. Ele tinha um compromisso, mas a Tatiana vai levar o abraço, né, Tati? Muito obrigada, tá aí? Tati. A Tati representa a editora PUC. Obrigada, Landeira. Obrigada a você pela parceria. Sempre um prazer. Você... Eu estou aqui como editora. Então, a gente se viu virtualmente, tá bem. Isso. Prazer, mas eu vou levar seu abraço para o Felipe e já retribuo, que com certeza ele vai retribuir. Tá bem. Obrigada. Que bom que nós nos amamos uns aos outros, né? Com certeza. Obrigada a todos. Obrigada, professora Terezinha. Tchau. Obrigada, Denise. Tchau, tchau. Tchau, tchau.